Radical. O radical refere-se à parte fundamental de uma palavra, a qual pode ser adicionados prefixos e sufixos. Ou seja, é o elemento básico de uma palavra, como se fosse um esqueleto ao qual se unem os afixos, desinências, vogais temática, etc. É a parte onde se encontra o sentido da palavra. Segue aí alguns exemplos abaixo. A vogal temática é o elemento entre o radical e as desinências nos verbos e substantivos, indicando a conjunção verbal a, e, i, ou facilitando a flexão de gênero e número nos substantivos. Ou seja, é o elemento que, acrescido ao radical, forma o tema de nomes e verbos. Exemplo: cantar. O a é a vogal temática, como no cantavam, no falaram. O e no beber, a vogal temática, como no fazerem, conheceram. O a no casa, vogal temática, como no mesa, no bola. Ou seja, é aquela vogal que dá o sentido da palavra. Para não confundir vogal temática com desinência de gênero, é que na desinência de gênero quer mostrar se a palavra é masculino ou feminino, como menina. Menina, o a é desinência de gênero, porque mostra que é feminino. Menino, o o, desinência de gênero, masculino. Tema. Definição. O tema é a combinação do radical com a vogal temática, servindo como base para a flexão de palavras. Relação com o radical e a vogal temática. O tema é formado pela combinação do radical com a vogal temática. O radical contém o significado básico da palavra e a vogal temática indica a conjugação verbal ou facilita a flexão de gênero e número. Juntos, eles formam o tema, que serve como base para a adição de desinências. Dica. Nos nomes, retira-se as desinências e afixos. Nos verbos, basta retirar o R do infinitivo. Desinência de número. A desinência de número é um morfema gramatical que indica se uma palavra está no singular ou no plural. Em português, por exemplo, a desinência de número para o plural geralmente é s ou ex, como em gato, no singular, e gatos, que fica no plural. Desinência de número, explicação. Ajudam a identificar a quantidade relacionada ao substantivo ou adjetivo na frase. Segue aí agora alguns exemplos. Um macete bem fácil na desinência numeral é olhar somente as últimas letras da palavra. Se for ex ou só o S, vai ser na primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. E se a palavra continuar normal, vai ser singular na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular. Definição. São as desinências que indicam o modo e o tempo do verbo. Explicação. A desinência de modo é uma terminação verbal que indica o modo gramatical, em que o verbo se encontra refletindo a atitude do falante em relação à ação expressa pelo verbo. Em português, os verbos podem estar em 3 modos: no indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada modo tem suas próprias desinências específicas, que se adicionam ao radical do verbo para indicar o modo em que a ação ocorre. Exemplos de conjugação verbal: no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Desinência de pessoa. Definição. A desinência de pessoa, no português, é um sufixo que indica a pessoa gramatical, primeira, segunda ou terceira pessoa, e o número singular ou plural do sujeito em um verbo. Explicação. As desinências de pessoa ajudam a identificar quem está realizando a ação no verbo. Por exemplo, a desinência o, no presente do indicativo, indica a primeira pessoa do singular, eu canto, enquanto an indica a terceira pessoa do plural, eles, elas, vocês cantam. Exemplos de conjugação verbal. Falar. Primeira conjugação. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Comer. Segunda conjugação. Eu como, tu comes,
ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Partir, terceira conjugação. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. A definição da desinência de gênero indica o feminino ou o masculino dos nomes. Explicação. A desinência de gênero é uma terminação que indica se uma palavra é masculina ou feminina. Em português, palavras como menino e menina usam as desinências ou e a para mostrar o gênero. Isso é importante para a concordância gramatical da língua. Outros exemplos são as palavras aluno, aluna, menino, menina, ancião, anciã, marquês e marquesa. Macetes para entender desinência de gênero. Observar os pares. Compare palavras masculinas e femininas para identificar a diferença. Exemplo, a palavra bonito e bonita.